Salve Maria Imaculada! Fala galera, salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos ao primeiro programa Hora do Jovem de 2017, não é, Paloma? É isso aí, o pessoal de casa deve estar estranhando ver nós dois aqui, né? Cadê o Nelson? Pois é, mas olha só, o Nelson ele deixou um recado bem bacana para você aí de casa, então vamos conferir. Paloma, Felipe, que alegria! Olha, eu tô aqui, claro, não poderia deixar de mandar um recado para vocês. Agradecendo primeiramente ao público que me acompanhou no programa Hora do Jovem durante esses 10 anos de caminhada. Eita que é tempo, hein? Foram 10 anos de muita alegria, de muita aprendizagem. Foram 10 anos onde eu pude experimentar também a alegria de ser milícia da Imaculada através da juventude da milícia da Imaculada. Mas agora, como tudo na vida, a gente vai mudando, vai vivendo as etapas, é hora de tomar novos rumos. Então, a partir deste programa, eu já não estou mais à frente do Hora do Jovem, por isso eu passo a bola para vocês, mas eu passo com alegria. Uma alegria de que vocês vão dar conta, uma alegria do dever cumprido. E eu desejo a vocês toda a bênção de Deus e de Nossa Senhora nessa nova etapa do Hora do Jovem. Continue levando o nosso programa. Esse programa é do meu carinho, viu? Eu tenho um carinho muito enorme por ele e ele está aqui no meu coração. Afinal de contas, é uma história muito longa. Então, gente, vai com fé, vai na fé e olha, Deus abençoe esta nova etapa da vida de vocês também aqui na TV Imaculada Conceição. Boa sorte, meninos! Meninos dos meus olhos, hein? Ó, beijão pra vocês e bom programa. Tchau, gente! Obrigado, Nelson, pelo seu carinho. Durante todos esses anos você esteve à frente do Hora do Jovem e eu e a Paloma nos comprometemos com você aí de casa a levar esse programa, coisas legais, entrevistas, tudo que o Hora do Jovem proporciona para você aí de casa. Nós estaremos aqui a partir de agora levando o Hora do Jovem até a sua casa, tá bom? Muito bacana esse recado do Nelson, né, Felipe? Verdade. Mas amanhã é um dia muito importante para todas as mulheres. Você sabe que dia é amanhã, Felipe? Claro, é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres que nos assistem, as mulheres do Brasil, do mundo. Parabéns, Paloma. Muito obrigada. E pensando nisso, nosso programa de hoje é especialmente falando das mulheres, sobre o feminismo. Felipe, você sabe o que é feminismo? Olha, Paloma, eu prefiro deixar esse tema para o pessoal de casa responder. O que você acha? Ah, espertinho, se safou, né? Mas então a gente vai conferir uma enquete que a gente fez na rua para saber o que o pessoal sabe sobre o feminismo. Vamos conferir? Se você é uma pessoa feminista? Não. Feminista, pra mim, é ser radical. Então, isso já não sou, entendeu? Mas se eu ver uma pessoa sendo agredida, uma mulher sendo agredida, ou até mesmo como aconteceu recentemente comigo, de ser assediado, algo assim do tipo, realmente dói, sabe? Então, a gente sente na pele, a gente vai se sentir como se fosse com nós. E isso aconteceu comigo e eu acho que, como aconteceu, contei pra minha mãe, contei pra dona Rê, contei pra outras pessoas conhecidas, mulheres, elas sentiram a dor também, entendeu? Pelo fato do que acontece com nós mulheres. Mas Você se sente desrespeitada? Sim, muito desrespeitada. Hoje em dia os homens eles não têm mais respeito com a mulher, não só os homens, em geral, né? Mas assim, a maior parte é os homens sim. E eu falo porque aconteceu comigo isso semana passada, vendendo meu produto e clientes me assediando atrás de mim. Então assim, é chato, constrangedor. Então, o que você se considera uma pessoa feminista? Não extremo, não. Não, pelo que eu entendo do feminismo, eu acho que às vezes é um pouco radical. Mas quando você vê uma mulher ela sendo desrespeitada na rua, assediada, como você se sente? Você se sente como se fosse você? Eu não vou dizer que eu sinto como se fosse eu não acho legal. Eu acho uma coisa bem desagradável. Porém, existem várias situações, você nunca pode julgar sem conhecer os dois lados da história. Lógico, se você está na rua, alguém vem mexer com você, é falta de respeito. Agora, se você dá brecha para a pessoa te faltar com respeito, você não pode também condenar. Então, acho que toda a história tem duas verdades. Eu sou contra muita coisa, mas eu não julgo sem saber os dois lados da história. Verdade. E o que você entende por feminismo? Que você acompanha pela TV, o que você lê, o que você escuta? Olha, o que eu acompanho pela TV, pelo que eu vejo, eu acho muita coisa interessante, mas existem alguns movimentos, poucas coisas que eles usam um fato para explorar uma situação e isso eu não acho legal. Não só no feminismo, como vários outros segmentos. Como questão homofóbica, questão de racismo, tudo. Às vezes você vê uma situação e utiliza aquilo ali para poder vangloriar uma causa. Não é bem assim que funciona. Acho que você tem que defender uma causa com objetivos reais.
não com especulações ou difamando uma situação. Você se considera uma pessoa feminista? Com certeza. O que você entende pelo feminismo? Se você vê uma mulher sendo desrespeitada ou sendo assediada na rua, com apelidinhos, você se sente como se você se coloca no lugar daquela mulher? Sim, acho isso ridículo, falta de respeito com as mulheres. Eu acho isso. E se fosse, por exemplo, com a sua filha, como você se sentiria? Nossa, um lixo. Porque eu acho assim que mulher tem que ser bem tratada, tem que ser tratada como uma dama, né? E não como como um bicho. Interessante saber o que as pessoas têm a dizer sobre o feminismo, né, Felipe? É verdade, Paloma, e sobre esse tema nós vamos tratar durante o decorrer do programa. Mas agora eu quero chamar você para conferir a primeira dica do personagem da hora de hoje. Nasceu em Manchester em 1858 e morreu em Londres em 1928. Ela foi uma das fundadoras do movimento britânico do sufragismo, ou seja, o direito feminino ao voto. E aí, você já tem uma noção de quem possa ser o nosso personagem da hora do programa de hoje? Pois é, mas agora eu convido você a conferir uma entrevista bem bacana que eu fiz com a professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a professora Marta Nunes. Falando um pouquinho, desvendando um pouquinho os mistérios sobre o feminismo. Vamos conferir? E dando continuidade ao tema do programa de hoje, falando um pouquinho sobre o Dia da Mulher e também um pouquinho sobre o feminismo. Hoje nós vamos conversar com a professora Marta Nunes da Costa, ela que é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Paloma. É um prazer estar aqui. Então vamos começar a falar sobre o assunto, definindo o que é o feminismo. Eu queria começar por dizer que não há um feminismo, mas vários. Que há um fio condutor que une todos eles, que é a ideia de que a mulher é igual ao homem. Tá? E essa igualdade está enraizada num conceito central, na minha leitura, que é o conceito de dignidade. Se tem pretensões de universalidade e que essa universalidade é baseada na razão humana, e ao mesmo tempo que se declara universal, exclui as mulheres. Portanto, as mulheres não estavam incluídas entre os iguais e não eram seres livres, não é? Portanto, e então a Mary Wollstonecraft foi a primeira autora que sistematizou assim, a primeira grande crítica ao projeto iluminista, e ela disse: como é que é possível nós termos um discurso de direitos humanos, direitos universais do cidadão, excluir a mulher dessa universalidade, como se as mulheres não fossem racionais e fossem as eternas desiguais. E isso abriu para uma série de problemáticas de pensar: se a desigualdade não é natural, então nós temos de perceber a sua origem. E temos que perceber a sua origem desconstruindo uma série de mecanismos que foram e têm sido usados ao longo da história para justificar essa lógica de opressão do homem sobre a mulher. Podemos dizer que esse foi o momento que surgiu realmente o feminismo dentro da história? Eu penso que sim, quer dizer, nós podemos fazer leituras de mulheres ao longo da história, não é? Desde há milhares de anos, que formaram e sistematizaram os seus pensamentos e ideias que hoje seriam lidas como feministas. Mas o feminismo, eu acho que o feminismo, tal como nós o usamos, o conceito, é um fenómeno moderno, que é indissociável deste novo paradigma, não é, do qual nós ainda estamos reféns, não é, que é o paradigma da igualdade, da liberdade e da fraternidade, o paradigma do Estado-nação e do governo representativo e democrático, a questão da participação política, etc. Então esse foi assim o primeiro momento. Depois, na transição do século XIX para o século XX, houve
um outro momento assim mais significativo, no sentido em que se começaram a obter alguns resultados e que tem a ver com os movimentos também sufragistas. E essa reivindicação pode ser, também deve ser compreendida à luz de uma história, que é a história do próprio desenvolvimento do capitalismo. Com a expansão das fábricas, as mulheres, com a automatização e a mecanização, as mulheres passam a ser introduzidas nas fábricas, então elas são força de trabalho, as mulheres e as crianças. Mas havia um problema, como elas não precisavam de tanta força física, elas desempenhavam as mesmas funções que os homens, mas recebiam salários inferiores. E então, ou seja, a aparente possibilidade de igualdade, porque há a entrada no mercado de trabalho, dialeticamente manifesta-se na perpetuação da desigualdade de outra forma, na desigualdade salarial. Então esse movimento da reivindicação pela igualdade de voto também está ligado à reivindicação pela igualdade salarial. Ou seja, quer dizer, se as pessoas desempenham as mesmas funções, devem ter o mesmo salário, que é uma coisa que não é do século XIX, é uma coisa que é de hoje, não é? Porque as mulheres ainda em muitos setores continuam a ter salários inferiores aos homens, não é? Ainda trabalhando muito melhor, mas mesmo assim ainda ganhando salários... Ganham menos, não é? Então isso foi assim o segundo grande momento. Um terceiro momento na década de 60 e 70 ligado ao movimento dos direitos civis. Depois identifica-se uma última onda ou vaga a partir da década de 90 até hoje. E este último assim, movimento do feminismo, eu diria que é o momento em que o feminismo se desdobra nos vários feminismos. Então, o discurso que no início tem é muito bem definido, muito claro e muito forte, não é? Uma reivindicação, a exigência do reconhecimento de uma igualdade baseada na dignidade humana, passa a ser percebida e teorizada a partir de perspectivas diferentes que levam a uma fragmentação. Então nós temos vários feminismos hoje. E por que existe tanto preconceito hoje quando se trata desse assunto, o feminismo? Eu acho que o preconceito tem a ver com a ignorância, a falta de conhecimento e, sobretudo, a falta de conhecimento do que realmente está em causa. Acho que as pessoas têm uma percepção errada, as pessoas, em geral, não compreendem do que é que trata o feminismo. Pensam que é uma coisa de algumas mulheres que meteram na cabeça que vão para a rua com bandeiras dizer que querem os mesmos direitos ou que querem mais direitos, que querem ser mais iguais do que os iguais. Falando na língua popular, frescura, né? Não tem louça para lavar em casa. Eu já ouvi muito isso, hein? Exatamente, não é? Pensam que é frescura de algumas mulheres e não compreendem que o feminismo não é uma causa das mulheres, é uma causa dos seres humanos, quer dizer, uma causa do género humano e necessário para pensar a democracia. E falando um pouquinho sobre a religião, como o feminismo ele pode ajudar na religião, mas especificamente no cristianismo? Eu acho que todo cristão é feminista. Tem que ser feminista. Para ser fiel à doutrina, não é? Tem que ser feminista. Porquê? Porque o feminismo aí entrelaça-se com a ideia central do cristianismo, que é a igualdade. Nós somos todos iguais. A mulher, Deus não criou a mulher como desigual, nem para ser só submissa. O papel da mulher é tão importante como o papel do homem para levar uma vida cristã. Nesse sentido, estão muito próximos. O cristão, homem e mulher, tem que ser feminista. Falando um pouquinho sobre o cristianismo, de que todos nós temos que ser iguais, o homem ele também pode se intitular como feminista? Claro, porque o ser feminista não é uma exclusividade das mulheres. Ser feminista é reivindicar por uma igualdade de género. Falando um pouquinho da sociedade, a sociedade ainda é muito machista, mas o que seria o machismo?
O machismo é aquela prática não é, enraizada na sociedade que parte do princípio que a mulher é desigual e que está ali para servir o homem. Professora, o machismo, ele é o contrário do feminismo? Não, eu acho que não. Acho que o machismo é uma coisa que tem mais a ver com a estrutura, não é? Invisível, mas que estabelece as condições de possibilidade das relações humanas, e o feminismo é mais amplo que isso. Tem a ver com uma reivindicação mais radical de igualdade. Não é? Se bem que, em última análise, nós poderíamos dizer que a superação do machismo implica o feminismo, não é? Porque o machismo é a opressão na prática cotidiana, não é? Professora, aí mudando um pouquinho de assunto, falando sobre o Dia da Mulher, em sua opinião, qual a importância de se comemorar esse dia? Muito importante, acho que há duas razões principais. A primeira é para nos lembrarmos que no planeta em que nós vivemos, em 2017, há mais de 50% de mulheres. A segunda razão, eu acho que é um convite para que todas as mulheres, mas também todos os homens, pensem em si. Ou seja, como é que cada um, homem e mulher, se vê, não é? Que percepção têm de si mesmos. E uma coisa muito importante, que exemplo é que nós queremos dar aos nossos filhos? Não é? Professora, falando um pouquinho sobre o machismo ainda, eu fiz uma pergunta de que se o homem ele também pode ser feminista, agora é o contrário, a mulher ela também pode ser machista? Sim, sim. Há muitas mulheres machistas por aí, muito, e vê-se muito em todas as esferas, não é? Privadas e públicas. Temos que ressaltar ainda, para quem está em casa, está nos acompanhando aqui no programa Hora do Jovem, que o feminismo ele não tem o objetivo de ser rival do machismo, rival do homem, mas tem o conceito de igualdade entre o feminino e o masculino, né, professora? Isso mesmo. Professora, falando um pouquinho ainda sobre os homens, como os homens podem ajudar as mulheres na luta pela igualdade? Os homens são tão importantes como as mulheres nesta causa. Não é? Podem fazer exatamente o mesmo que as mulheres, com consciência, devem fazer. Não é? Ter atenção à forma como falam, como estão, como tratam os outros, o que passam para os outros, não é? A começar pela família, não é? Porque a família é o melhor exemplo, é a instituição política mirim, não é? O microestado, que aí tudo fica definido, não é? Então, se as crianças perceberem essa igualdade, esse respeito mútuo, esse reconhecimento, essa reciprocidade, se interiorizam isso pela experiência e não pelos livros, não é? Podem se tornar adultos que, por sua vez, farão isso também, não é? Vão levar isso para fora de casa. Falando um pouquinho do seu projeto, né? Um projeto que você desenvolve na Universidade Federal, fala um pouquinho dele para a gente. Este projeto, Mulheres na Filosofia, começou cá, eu tomei posse no início do ano passado, partiu de um desafio que eu me coloquei a mim própria, que eu aceitei levar, porque tive muito apoio das alunas e dos alunos, ou seja, percebi que havia uma grande receptividade e uma grande vontade de fazer uma coisa nova que contribuísse na prática para o esclarecimento, para o debate de ideias democrático, para práticas de igualdade. E então é um projeto de extensão que tem como objetivo fazer criar esses espaços de debate, não é? Organizando várias palestras mensais ou de 2 em 2 meses, organizar atividades conjuntas, abertas à comunidade, porque eu acho que é fundamental, acho que é dever da universidade levar as discussões para fora da universidade, porque nós
Nós somos uns privilegiados que estão na universidade a pensar sobre as coisas e nós temos que levar a discussão para quem não consegue frequentar institucionalmente o espaço. A trazer para a visibilidade essas questões. Tem a visibilidade da ausência das mulheres, da representação das mulheres, a representação física nos espaços públicos, nos espaços das universidades, mas a representação que as mulheres têm de si mesmas, fazem de si mesmas. Então é isso. Muito obrigada, professora. Gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo aqui na Hora do Jovem. Obrigada, Paloma, pelo convite para estar aqui. E a mensagem que eu dou a homens e mulheres: questionem tudo. Questionem porque fazem o que fazem, porque pensam o que pensam, como se veem, que exemplo querem dar aos filhos, aos amigos, aos pais. Se queremos ensinar a liberdade, se queremos ensinar a igualdade, nós temos que ser livres e ser iguais. Muito obrigada. Então essa foi a nossa entrevista do programa de hoje. Espero que você que esteja aí nos acompanhando tenha gostado, tá bom? Então o nosso programa ainda não acabou, ainda continua, mas eu fico por aqui. Até a próxima e salve Maria Imaculada. Muito bacana a entrevista. Muito obrigada, professora Marta, pela sua disponibilidade. As portas da TV Imaculada vão estar sempre abertas para você, tá bom? E aí, Felipe, você gostou da entrevista? Foi muito legal, Paloma. Parabéns pela entrevista. É um tema muito urgente de se tratar na sociedade nos dias de hoje. E agora eu quero te convidar para conferir a segunda dica do personagem da hora de hoje. Vai lá? A partir de 1909, começou a viajar para os Estados Unidos e Canadá, com o objetivo de difundir a causa do voto feminino. E aí, tá gostando do nosso programa até agora? Eu tô achando super bacana, principalmente falando de mulher. Coisa boa, né, Felipe? Verdade. Mas então eu convido você a continuar aqui com a gente no programa Hora do Jovem, na TV Imaculada. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais no decorrer do nosso programa, né, Felipe? Bem rapidinho, não sai daí.